Oi, pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de Geografia na apostila 2, que falou bastante já sobre a população que vive no campo, a rotina de quem vive no campo, os tipos de trabalho que eu tenho lá, de quem é a terra, será que todo mundo é o dono da terra? E quem não tem um pedacinho de terra, como é que faz para trabalhar no campo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações de trabalho que existem no campo desde antigamente, desde os tempos mais antigos aqui no Brasil. A agricultura já foi por muito tempo o trabalho mais praticado no país. Então, a agricultura, toda vez que a gente falar de agricultura, a gente está falando de plantação. Pode ser uma plantação pequena, pode ser uma plantação grande, mas a agricultura vai estar sempre ligada à plantação. Os dois produtos que mais se plantaram antigamente aqui no Brasil foi a cana-de-açúcar e o café. E não é coincidência, é o período histórico, mas os dois usaram a mão de obra escrava. A gente já estudou sobre a questão da escravidão no Brasil, como era o trabalho escravo, né? Eram trabalhos muito difíceis, eram trabalhos muito pesados, os escravos não recebiam salário, muitas vezes eles apanhavam, recebiam castigos. Então, os dois produtos que mais se plantaram aqui no Brasil antigamente foi a cana-de-açúcar e o café. E os dois, nos dois tipos de fazenda, se usava a mão de obra escrava. Olha aí, além de ser o trabalho escravo, geralmente esses dois produtos eram plantados em grandes porções de terra, em fazendas muito grandes. Por quê? Porque se plantava muito, não plantava uma mudinha de cana-de-açúcar ou uma mudinha de pé de café. Eram fazendas enormes, porque o dono da fazenda geralmente plantava para exportar, ó. Exportação significa vender para outros países. Então, para eu vender meu produto para outro país, para compensar, para não ficar caro para mim, eu tenho que produzir muito. Eu tenho que produzir muitos sacos de café, eu tenho que produzir muitos quilos de cana-de-açúcar. Então, as fazendas eram muito grandes, eram terras muito grandes. Plantava-se cana, café, usando o trabalho escravo em grandes propriedades de terra e sempre voltado para a exportação. Sempre voltado para vender para outros países para ganhar bastante dinheiro mesmo com isso. A gente já estudou que em 1888, com a Lei Áurea, acabou a escravidão. Foi o fim da escravidão. Ótimo, os negros não podiam mais serem castigados, eles tinham que receber o salário. Só que quando foi o fim da escravidão, não criaram leis para proteger os trabalhadores, não criaram direito para os trabalhadores, direito de férias, o direito deles de trabalharem com produção, de não terem que trabalhar debaixo de sol, o horário de almoço, momento para parar para descansar, isso tudo não foi criado. Só libertaram os negros, não são mais escravos, mas eles começaram a trabalhar, olha só, em condições de trabalho muito ruins. Os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do campo, as condições de trabalho deles eram muito ruins, eles não tinham direito nenhum. Eles não tinham direito de parar para descansar, eles não tinham direito de férias, de faltar quando está doente, leva um atestado e não desconta do seu salário. Não foi criado nada disso. Então, olha só, em 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, é o fim da escravidão. Ótimo, já é um passo muito na nossa história. Acaba a escravidão, mas não são criadas leis, nem direitos, nem nada que ajude os trabalhadores. Para quem trabalhava no campo, os trabalhadores rurais, foi pior ainda, porque eles tinham condições de trabalho, muito doentes, eles muitas vezes acontecia muito acidente de trabalho e eles não estavam protegidos por nenhum tipo de lei ou direito quando isso acontecia.